Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Eu quero ler com vocês um texto bem conhecido, que está lá no livro de 2 Reis, no capítulo 4, a partir do verso 8. E a palavra diz assim: certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina, para que ele, assim, sempre que nos venha visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se, ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo este trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? E ele respondeu: bem, ela não tem filhos, e o seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta, e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e um ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. O menino cresceu, e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando: ai, minha cabeça, ai, a minha cabeça. O pai disse ao servo: leve-o para a mãe. O servo pegou-o e levou para a mãe. O menino ficou no colo dela até meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo, de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova e nem sábado. E ela respondeu: não se preocupe. No verso 27. Ao encontrar-se o homem de Deus no monte, ela abraçou os seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus disse: deixe-a em paz, ela está muito angustiada. Mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. E disse a mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Verso 32. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava um menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e mandou chamar a sunamita. Ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela então se prostrou aos seus pés, curvando-se até o chão, e pegou o seu filho e saiu. Amém. Temos aqui uma passagem bem conhecida. Eu tenho certeza que você já deve ter escutado alguma palavra sobre esse texto. Mas hoje o Senhor tem algo muito específico para falar conosco, que Ele já falou comigo, a respeito desse texto. Mas antes disso, eu queria chamar a sua atenção para a construção do quarto que a sunamita faz para o profeta Eliseu. Ela constrói um quarto para ele, sem intenção nenhuma, nesse primeiro momento. E nós vemos que ela tem o cuidado de colocar nesse quarto uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Ela coloca uma cama, que é onde a gente descansa. Tem uma mesa, que nos remete a relacionamento. Tem uma cadeira, que nos traz
que nos fala sobre autoridade, e tem uma lâmpada para iluminar. Porque sem a lâmpada, nada daquilo valeria a pena, né? Ele não conseguiria usufruir daquele local sem que tivesse uma lâmpada. E eu fiquei meditando sobre a atitude dessa mulher diante da morte do filho. Quem tem filho, eu não sei, eu não consigo nem imaginar, assim, na minha ignorância, o que essa mulher fez. O filho dela morre, vocês conseguem, sim, porque isso aqui aconteceu, gente, isso aqui não é uma parábola, não é um negócio, não, isso aqui de fato aconteceu, está aqui, então, realmente ela fez isso, ela catou o menino morto, colocou na cama, fechou a porta, saiu, pegou a jumento, foi até o profeta, andou 30 quilômetros, mais ou menos, de onde ela estava, até o monte, para se encontrar com o profeta, mais ou menos, aí eu calculo, eu fui procurar quantos quilômetros por hora que andava um jumento, ela deve ter levado aí umas 3 horas para chegar até lá. Você imagina? Eu não consigo, gente. É inconcebível na minha cabeça você deixar o seu filho lá morto, você sair, pleníssima, né? Porque ela não saiu nem descabelada, nem chorando, nem aos prantos, nem desesperada, nem gritando. Ela saiu muito tranquila, né? Prepara a jumenta que eu vou até o profeta. Chega lá, cruza com as pessoas, e aí, como é que você vai? Tudo tranquilo, está tudo bem. E aí eu fiquei pensando nessa atitude dessa mulher. E o Senhor ministrou algumas coisas ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Mas antes, essa construção desse local que ela fez para o profeta. Isso é muito importante. Grava bem isso. E a forma com que nós reagimos diante das dificuldades é o que vai determinar se nós vamos viver o milagre da ressurreição ou se nós vamos viver a tristeza do luto. Por quê? Ela poderia ter feito o quê? O menino morreu. O que ela podia ter feito? Enterrado. O que eu e você faria? A gente ia ter sepultado, não ia? Você não ia deixar o seu filho morto no quarto, fechado a porta e ido atrás de alguém. A gente não faria isso. Então, a forma com que eu e você reagimos diante da dificuldade é o que vai determinar o desfecho da história. Será que nós vamos viver o milagre da ressurreição? O milagre da vida de novo? Ou a gente vai viver o luto? E nós vemos que ela teve algumas atitudes. O desfecho da história vai depender de mim e de você. O que ela fez? A primeira coisa, ela ficou com a criança no colo. Né? No verso 20 fala, o menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Tudo o que estava ao alcance dessa mulher, eu imagino que ela deve ter feito. Ela cuidou do menino. Ela ficou com o menino no colo até ele morrer. Ela não pegou ele e falou assim, é só uma dorzinha de cabeça, volta lá brincar. Não, ela deu importância para aquilo. Ela pegou o menino no colo e ficou com ele. Então, ela deve ter dado remédio, com certeza, né? Ela deve ter dado um banho, eu não sei. O que estava ao alcance dela, ela fez. Ela não foi omissa na morte do filho dela. Ela cuidou. Tudo que estava ao alcance dela, ela fez. E ele não morreu, não foi por falta de cuidado da mãe, não foi porque a mãe não fez o que tinha que ter feito. Não, ele morreu porque ele deu uma dor de cabeça. E aqui o que eu aprendo? Que às vezes nós somos sim afetados por circunstâncias externas. Quem deu esse filho para ela? Ela nem pediu. Foi o Senhor que deu para ela. E muitas vezes nós somos afetados sim, aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que o Senhor confiou na minha mão, aquilo que o Senhor um dia te entregou, sofre sim influências externas.
depois, o que ela fez? Ela deitou o menino na cama. No verso 21. Ela subiu ao quarto do homem de Deus e deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. O que ela podia ter feito, ela fez. O que estava ao alcance das suas mãos, ela fez. Mas o menino morreu. Ela já não tinha mais o que fazer. O que ela faz? Ela sobe o menino. Ela não deitou o menino na cama dele, nem na cama dela. Onde que ela deitou o menino? Na cama do profeta. Naquele quarto que ela construiu. E esse é um local em que nós precisamos aprender a depositar o que já não está mais ao seu alcance de fazer. Mas como que você vai depositar algo que já morreu, se você não construiu esse lugar? A importância de nós construirmos um local em Deus. A importância que nós temos de construir o secreto, de orar. Isso é uma construção. Ela construiu esse quarto. Ela não pegou um quarto pronto da casa dela e deu para ele morar, para ele dormir. Não. Ela construiu esse local. Isso é uma coisa que nós precisamos fazer. Construir esse local em Deus, para que nós tenhamos um lugar onde nós podemos depositar o que já não está mais ao alcance das minhas mãos. Senhor, isso aqui eu já não tenho mais o que fazer. Né, Deus, eu já cuidei, eu já fiz tudo que eu podia fazer por esse filho. Senhor, eu já fiz tudo que eu podia fazer, mas agora ele morreu. Vou depositar ele na cama, no lugar de descanso. E ali ela sai e fecha a porta. Eu não sei se você tem um local construído em Deus, onde você pode depositar o que já não está mais ao seu alcance de fazer. O que você não pode mais, o que já fugiu das suas mãos, você precisa depositar nesse lugar. Outra coisa que ela faz. Outra coisa importante que ela fez. Ela pegou o filho morto, colocou na cama. Ela não ficou andando com o menino. Ela não ficou com esse peso. Tirou o peso do colo dela e colocou no lugar de descanso. Tira do seu colo o peso. Já morreu. Tira. Já não tem mais o que você fazer. Deposite no lugar de descanso. E então, depois de feito isso, tem uma ordem, então ela faz tudo que ela pode fazer. Até aqui já deu para mim. Agora, vou depositar isso aqui num local de descanso. Ok. E agora, o que ela faz? Agora ela vai falar com o profeta. Na época, né, o profeta era o homem a qual o Senhor se revelava ao seu povo. Hoje nós não temos mais isso, nós não precisamos mais disso, nós temos, o véu se rasgou, nós temos livre acesso. Então nós vamos falar com quem pode resolver. Ela foi falar com o profeta, que era quem poderia intervir nessa situação. E então, ela pega o seu jumento e vai com o seu criado até o profeta. Ela não conversa com ninguém. Por quê? Que as pessoas perguntam para ela, está tudo bem no caminho? Eu imagino que ela devia estar muito, querendo chegar logo. E ela não responde. Com quem tenta conversar com ela no meio do caminho, ela fala, como é que você vai? Vai tudo bem. Por que ela faz isso? Ela não tinha tempo para perder. Nós também não podemos ficar perdendo tempo, dando explicação das coisas para todo mundo. Ela não tinha tempo a perder. Afinal, seu filho estava morto, já devia ter algumas horas, se demorasse muito ia começar a cheirar mal, né? Então, ela não conversa com ninguém, não perde tempo dando explicação para ninguém do que estava acontecendo com ela.
anda 30 quilômetros, mais ou menos. E o que isso nós podemos aprender com isso? Tem um tempo. Não foi de imediato. Tanto é que Deus nem havia revelado para o profeta quando ela chega até ele. Nem ele sabia por que ela estava lá e por que ela estava tão aflita. Ele fala, eu não tive a revelação antes dela chegar até aqui. Teve um tempo de busca. Tem um tempo de busca. Ela não entrou em desespero. E isso aqui, meu Deus do céu, isso para mim assim, é espetacular. Como que essa mulher não entrou em desespero, gente? Como que ela não chegou chorando? Como que ela não andou no camelo? Ai, meu filho está morto. O filho dela estava morto. É o ápice do problema. Morreu, não tem mais o que fazer. Não é que o menino estava doente, que o menino estava vomitando, que o menino estava passando mal. Morreu. Não tinha mais o que fazer. Ela não entra em desespero. E aqui nós vemos uma mulher cheia do quê? Do Espírito Santo. Sabe o fruto do Espírito? Que Paulo fala lá em Gálatas? Então, essa mulher tinha o fruto do Espírito. E eu quero ler com vocês o que é o fruto do Espírito, né? Que está lá em Gálatas, no capítulo 5, no verso 22. Gente, eu coloquei aqui o papelzinho. Cadê? Aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E se tem uma coisa que essa mulher tinha, mansidão e domínio próprio. E isso é uma coisa que só vai ser gerada em nós através do Espírito. Quando nós andamos na liderança do Espírito, não se desesperar, não entrar em parafuso, não sair gritando aos quatro cantos o terrível mal que me aconteceu, né? Não sair falando para todo mundo a tragédia, porque ela poderia ter falado, né? O Senhor me deu um filho, agora o Senhor deixou meu filho morrer, eu nem pedi essa criança. Mas não. Ela manteve a calma, mansa e com domínio próprio. Porque nem para o marido dela ela falou. Ela não deu alarde do que tinha acontecido. Então, mais uma vez eu vou dizer para você. A forma com que nós reagimos diante das dificuldades vai determinar se nós vamos viver o milagre ou o luto. Ela optou por buscar o milagre. Mesmo que aparentemente era tudo muito demorado, eu fico imaginando como é que ela teve essa brilhante ideia. Porque, como eu já falei, provavelmente nós não pegaríamos o nosso problema, o que já morreu, o que já acabou, nós não colocaríamos sobre uma cama e não iríamos atrás da solução. Ela foi atrás da solução para o problema dela. Eu tenho certeza que nós sairíamos de lá chorando, desesperados, e iríamos preparar o velório. Com certeza nós faríamos isso. Já para sepultar aquilo que um dia o Senhor me deu, que um dia o Senhor te deu, e que foi afetado por circunstâncias externas e morreu. E aqui o Senhor falou comigo. O que é que você tem feito com aquilo que o Senhor um dia já entregou na sua mão e por uma circunstância externa, por uma palavra um dia falada para você, por alguma coisa que não foi por sua causa, que morreu. Alguém falou alguma coisa, alguém te desmotivou, às vezes você chegou todo animado para contar aquilo para a pessoa, e ela te deu um balde de água fria, e aquilo fez com que você, ao invés de pegar isso, colocar num lugar de descanso, você preferiu enterrar.
Você preferiu sepultar. Sabe? Eu ouvi muito. Inúmeras pessoas já falou para mim que eu não levava jeito para lidar com ninguém. Porque eu era não. Estou sendo trabalhada, né? E porque eu era muito... Eu sou muito pavio curto, eu não tenho muita paciência para lidar, às vezes, com pessoas, sabe? E eu já ouvi de pessoas muito importantes para mim. A Camila não leva jeito para fazer isso. A Camila, ela não leva jeito para falar. A Camila, ela não leva jeito para fazer nada. E eu fui alimentando aquilo. E ao invés de eu pegar tudo isso e depositar no Senhor, num local de descanso, eu simplesmente falei, realmente, eu acho que eu não levo jeito para isso mesmo, não. Não, cuidar de pessoas não é para mim. Lidar com gente, pior ainda. A Camila, um dia eu escutei assim, a Camila ela é muito boa só para cantar. E aí eu fui guardando isso para mim. De fato, eu não levo jeito para falar, eu não sei falar, não sei mesmo, é só a graça. E então eu fiz o quê? Eu preferi enterrar, ao invés de colocar isso nas mãos do Senhor, no Deus que pode fazer todas as coisas, que pode fazer ressuscitar. Mas não importa. Às vezes você está aí carregando junto com você um monte de ossos. Já morreu e você ainda está segurando. Está aí no teu colo. O peso está aí. E qual que é a última fase, qual que é o último estágio depois da morte, né? Vira um amontoado de osso. Às vezes você está aí carregando um amontoado de ossos, de coisas que morreram. E você está cansado, você está sobrecarregado. Você já não aguenta mais. Mas hoje o Senhor te convida a pegar, não importa se já virou um monte de osso, ou se acabou de morrer, ou se está gelado, ou se o corpo só parou de circular o sangue. Não importa. Pegue isso, tudo isso, e deposite no local de descanso. Esse local que você vai construir para depositar. O que nós temos feito com aquilo que um dia o Senhor já colocou nas nossas mãos para cuidar? E por um acaso morreu, que pode morrer. A gente está nesse mundo, as coisas, a vida chega ao fim. Qual foi o projeto que um dia o Senhor colocou no seu coração? E você sabe qual que é esse projeto que o Senhor colocou no seu coração, que foi Ele que te deu. Que filho que foi esse que Ele te deu e que morreu? E você preferiu enterrar, ao invés de buscar o milagre de ver ressuscitar. Eu quero ler com vocês uma passagem muito conhecida, porque não importa se você já vê um amontoado de ossos, não importa, porque o Senhor tem poder para fazer ressuscitar. E a palavra do Senhor tem um texto lá em Ezequiel, muito conhecido também, que fala sobre o vale de ossos secos. E diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim. É a visão que Ezequiel teve. E por seu espírito, ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro. E pude ver que ele era enorme, o número de ossos no vale. E que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, e estes ossos poderão voltar à vida? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês. E cobrirei com pele, porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho.
E os ossos se juntaram, ossos com ossos. Olhei os ossos e foram cobertos de tendões, de carne, depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos o espírito e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, e eles receberam a vida e se puseram em pé. E era um exército enorme. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, já foi falado aqui, Ele é o Deus do sobrenatural. Eu queria convidar os meninos do louvor, porque não importa se já virou um amontoado de ossos secos, se o seu filho já morreu, já tem muito tempo, e você preferiu enterrar, hoje ele pode voltar a viver. Nós temos um Deus que traz vida onde não tem vida. Ele faz o milagre acontecer. Ele é o Deus que pode todas as coisas. E nós vamos louvar ao Senhor. E eu quero que você traga ao seu coração, se tem a ver alguma coisa que o Senhor te entregou, e por algum motivo você enterrou, você preferiu sepultar, que hoje o Senhor traga a vida novamente. Assim como Ele fez com o filho da sunamita, Ele pode fazer. Ele continua fazendo milagres. Ele ainda pode fazer todas as coisas. E nós vamos adorar ao Senhor. Eu queria que você se colocasse de pé. Que o Senhor traga a vida. Que você construa esse local de descanso, onde você pode depositar todas as suas perdas. E que você tome as atitudes corretas. E que você viva os milagres do Senhor. Em nome de Jesus. Eu acredito. O que posso ver, se não um vale de ossos secos? O que posso dizer, se já se foi a esperança? Nossa vergonha está exposta debaixo do sol. Há muito tempo
vida de Deus, porque Ele pode fazer ressuscitar. Ele pode fazer se juntar ossos com ossos. Ele pode fazer nascer a pele. Ele pode juntar os tendões. Pode ainda não ter espírito, mas Ele pode soprar o espírito. E pode voltar a viver. Eu creio em Jesus. Vida, eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Vida de Deus. Vida, eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Vida de Deus. Ressuscita, ó terra que estava morta. Senhor Jesus, ó vale de ossos secos. Senhor, volte a vida hoje projetos. Que o Senhor volte a vida hoje, ó Pai, ministérios que um dia foram enterrados, Senhor. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita. Senhor Jesus, restaura projetos, Senhor. Restaura ministérios, Jesus. Que por palavras um dia lançadas, Senhor, foi enterrado. Que hoje ele volte a viver pelo poder que há no teu nome, pelo poder que há na tua palavra, pelo poder que há em ti, Jesus. Não é por nós, é para ti, é para a tua glória. E nós vamos louvar mais uma vez e você vai cantar com todo o seu coração. E que o Senhor hoje possa te dar a estratégia certa. Em nome de Jesus. Esses projetos vão ser colocados em prática. Você vai voltar a fazer aquilo que o Senhor te pediu para fazer. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita.